1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Uma igreja saudável é identificada pela forma como as suas pessoas, os seus membros, se relacionam umas com as outras e com Deus. É isso que nós percebemos nos versículos que rodeiam o versículo 14. E estas cartas, as cartas que Paulo escreveu às igrejas, aos irmãos que se reuniam nestas cidades, mostram a vontade de Deus para o seu povo, para as pessoas que ele alcançou com a sua revelação e com a sua graça. Esta carta em particular, a carta aos Tessalonicenses, esta primeira carta, ela pode ser resumida desta forma: o comportamento, a conduta, a forma de viver dos cristãos em meio a provações e tristeza precisa ser continuamente caracterizada por pureza, uma alegria cheia de esperança e ordem à luz da verdade do Evangelho. Esse Evangelho que os Tessalonicenses receberam de Paulo e à luz também da iminente manifestação de Jesus Cristo. Ele está para voltar e Paulo trata desse assunto nesta carta. É um dos assuntos, a vinda de Jesus, ele vai voltar. Nós aguardamos isso. Essa é a grande esperança do crente, do povo de Deus, da igreja. É que Jesus vai voltar, ele vai ser manifestado na sua glória, o nosso Senhor. A pessoa mais importante para nós vai voltar, vai ser manifestada a sua glória. Esta semana nós falamos muito sobre aconselhamento bíblico, ontem em particular, e na próxima semana vamos ter, segunda-feira já, amanhã a partir das 5h30, vamos ter a segunda parte do curso Nutra. E este é um dos livros obrigatórios para quem está a fazer o curso Nutra, ler vários capítulos deste livro. E numa das tarefas, ao ler este livro, tem um comentário acerca deste versículo. É um capítulo inteiro acerca do versículo 14 de 1 Tessalonicenses 5. E eu gostaria de partilhar algumas ideias do comentário desse irmão. O nome dele é David Penley, foi ele que escreveu esse artigo, ou esse comentário. Este livro é uma edição de outros irmãos, mas ele escreveu esse artigo. Então eu vou citar algumas partes deste livro. E uma das frases que está logo no começo desse capítulo é que a igreja é um lugar de ministério, é um lugar de serviço, de trabalho uns aos outros. A igreja, como a Bíblia a define, contém uma mistura requintada de liderança e reciprocidade, de funções especializadas e de um chamado, um chamamento, um convite, uma convocação geral, é para todos. Tem alguns que são específicos, mas há convocações, chamamentos para todos. E esse chamado geral é de verdade e amor, de sabedoria para viver e de flexibilidade para atender aos problemas que pecadores e sofredores enfrentam. Há problemas que pecadores enfrentam. Há problemas que sofredores enfrentam. E nós somos pecadores, nós somos sofredores. E há trabalho que precisa ser feito por causa disso, por causa do pecado e por causa do sofrimento. O povo de Deus que age como o povo de Deus provê a instituição ideal e desejável para ajudar a corrigir o que nos aflige. E nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja bíblica, uma igreja saudável. Nós queremos crescer como igreja, nós precisamos desenvolver, melhorar, para ser essa instituição saudável que vai exercer esse tipo de atividade, que vai fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. Esta é uma passagem que nós lemos que fala sobre qual deve ser o ministério da igreja. A igreja é um lugar de ministério e este é um versículo que resume bem as principais atividades da igreja.
A principal nós sabemos que é glorificar a Deus, é louvar, exaltar o Senhor. Já fizemos isso esta manhã com um cântico. Podemos usar palavras baseadas nos salmos, baseadas no Evangelho, nas cartas, para podermos exaltar o Senhor, louvá-lo, magnificá-lo. Temos tantas razões para louvar a Deus. E esse é o principal propósito da igreja, a glória de Deus, que Ele seja conhecido, que Ele seja respeitado, reverenciado, temido, amado. Mas temos algumas coisas bem práticas. E por isso, de novo, aquele verbo, Paulo chamar para o lado, exortamo-vos. Irmãos, eu convoco e convido para me prestarem atenção, eu quero estar perto de vocês e quero que estejam perto de mim. Este é o verbo, é isso que significa esta expressão grega, exortar é nesse sentido. Eu quero estar perto, prestem atenção, irmãos, isto é importante. Esta passagem fala da natureza que engloba tudo, a expressão é holística, que procura tratar de todas as áreas importantes do ministério da igreja. Significa que nós devemos ministrar à congregação a mensagem de Deus por completo e que precisamos da igreja inteira para fazer isso. Nós precisamos que todos os membros estejam conscientes dos seus deveres, do seu papel. Cada membro tem uma função, tem uma parte. Então Paulo, ele exorta os irmãos a se envolverem neste ministério que é ministério da igreja. E ele quer estar perto e quer que as pessoas estejam perto, que prestem atenção. Paulo está a pedir à igreja que se junte a ele no tipo de ministério em que ele está envolvido, o ministério que todos os cristãos se devem envolver. Não é só não é só o líder, não é só o pastor, não era só o apóstolo, não é só o presbítero ou os presbíteros. Ele fala para os irmãos, exorta-vos irmãos. Não é presbíteros, não é bispos, não é diáconos, é irmãos, é para vocês, irmãos, todos membros da igreja. Há algumas coisas que os irmãos precisam fazer. Os irmãos precisam admoestar-se. Quando há insubmissos, eles precisam ser admoestados. A palavra insubmisso, ela traz a ideia de andar de uma forma desordenada, fora do posto, da fileira. E normalmente esta expressão era usada e é usada a respeito de soldados, quando eles estão desalinhados, não estão na ordem que deveriam estar. E quem já fez parte da vida militar ou já viu alguma celebração militar, impressiona pela ordem, a sincronia, tudo em ordem. E esta ideia de insubmissão é quando alguém não quer fazer o que foi ordenado e treinado para fazer. E fica muito evidente quando alguém não está bem treinado. E nós sabemos que como isto é levado a sério no exército, esta é a palavra. Para estar em ordem, tem que ser exatamente no momento da ordem, tem que fazer aquilo que tem que fazer. Quando alguém se desvia de ordens ou de regras prescritas, quando alguém é indisciplinado ou desregrado, está a ser insubmisso. Membros da igreja que vivem fora dos ensinamentos das Escrituras, que se rebelam contra Deus, contra a sua palavra, mostram que são escravos do pecado, que estão a submeter-se à ordem do seu coração pecaminoso, dos seus desejos, que são contrários à vontade de Deus, estão a ser insubmissos e precisam ser admoestados. Esta é uma palavra muito importante na Bíblia. Deu origem a esse ministério, que é o ministério de formação em aconselhamento, este ministério que sabemos que tem sido levado muito a sério por várias igrejas aqui da nossa região e chamava-se aconselhamento noutético. Era assim que chamavam este tipo de formação, de palestras, de dias em que as pessoas treinavam ou eram treinadas a usar a Bíblia para se aconselhar. Um dos nomes que começou a escrever muitos livros para treinar outros pastores foi o pastor Jay Adams dos Estados Unidos. Ele começou esse movimento que agora existe em vários países
Mas isto sempre existiu, isto vem de Deus. Deus querer ensinar o seu povo a pastorear-se, a serem cuidadosos uns com os outros. Deus é um pastor que admoesta. Então ele tem ensinado o seu povo a se aconselhar nouteticamente. Este verbo nouteteo, ele significa literalmente a ideia de advertir, exortar, obviamente admoestar, chamar a atenção. E tem uma expressão muito curiosa, é isso de colocar na mente, de inculcar, de ajudar a pôr lá dentro, no pensamento, que faça parte do pensamento da pessoa, da igreja, do discípulo, aquilo que Deus quer. Colocar a verdade. Admoestar tem essa ideia de pôr lá na mente a palavra de Deus. Àqueles que são insubmissos. Àqueles que parecem estar esquecidos ou que parecem ignorar a regra de Deus, a ordem de Deus. É preciso colocar lá dentro. Nouteteo traz essa ideia, esse verbo grego traz essa ideia. Os rebeldes haviam escolhido o seu estilo de vida e a igreja então precisava confrontá-los com o facto de que o seu comportamento era inaceitável. Esse é o papel da igreja, dos irmãos, dizer a forma como tu escolheste viver é inaceitável. À luz do que Deus nos ensinou, o nosso Senhor disse, não pode fazer dessa forma. Isso tem que parar, esse comportamento não pode continuar. Porque Deus diz que Ele não gosta disso, Ele não quer isso, Ele proibiu isso. Irmão, o irmão não está a fazer algo que Deus ordenou. Tem que fazer, porque Deus mandou. Deus disse, o irmão precisa fazer. Isso é aconselhar dessa forma, isso é nouteteo, isso é admoestar, isso é colocar na mente. Vamos ler o versículo e lemos o texto bíblico. Isso é palavra de Deus. Coloque na sua mente, memoriza. Escreva em outras palavras, leia noutras línguas. Cante esse versículo. Mas coloque na sua mente. Todos na igreja, não apenas alguns, são responsáveis por medidas corretivas. Todo o corpo local lida com as situações práticas de aconselhar um irmão que está desviado. Então trata-se de inculcar a palavra de Deus de tal forma que a palavra afete não só a mente ou o pensamento, mas que afeta a vontade da pessoa, que ela comece a sentir desejo, vontade, que ela decida fazer o que Deus quer que seja feito. A palavra de Deus transforma a pessoa para que ela comece a agir de forma que mostre Cristo, o caráter de Jesus. Deus admoestou o homem quando este se desviou da verdade. Em Gênesis capítulo 3 nós vemos essa admoestação. Quando o homem se desviou, Deus fez esse tipo de aconselhamento noutético. Deus foi lá admoestar. Gênesis 3, a partir do versículo 6. E na história de Deus com o seu povo, nós vemos vários momentos em que Ele precisa admoestar o seu povo. Homens e mulheres. Neemias capítulo 9, versículo 26 em diante, tem essa menção de como Deus usou os profetas para chamar a atenção, exortar, para corrigir o seu povo. Mas em Hebreus 12 tem essa imagem de como um pai admoesta, corrige a seu filho, assim Deus faz. Deus é um Deus que admoesta os insubmissos. Aquelas pessoas que estão a andar de forma desordenada, irregular, não estão a seguir os princípios. Deus fez isso na história. Isso está escrito, está narrado e Ele continua a fazer. E Ele quer fazer por meio do seu povo, da sua igreja. Deus também nos ensina acerca da necessidade de nós nos admoestarmos uns aos outros. Em Colossenses 1, 28, nós lemos que devemos advertir. Nós anunciamos Cristo e advertindo a todo o homem, ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Colossenses 1, 28. Anunciar Cristo é fazendo advertências também às pessoas. Olhem para Jesus, imitem Jesus.
Aprendam com Ele. Ser parecido com Jesus Cristo deve ser o alvo de todo crente. Deve ser também o alvo que o conselheiro bíblico, que o irmão que ama e que serve fielmente na igreja, busca para o seu aconselhar. Aquela pessoa que está a procurar aconselhar. Isto não é um ministério profissional, isto é um ministério da igreja, dinâmico. Isto é um ministério natural da igreja. O aconselhamento noutético. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14, tem uma lembrança deste ministério. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, porque esta epístola foi dada por Deus através de mim, diz Paulo, através de nós que estamos a ministrar. Ele sempre tinha alguém com ele a escrever, a pensar, a orar pelos irmãos. Mas se alguém não presta obediência, se alguém anda desordenadamente, se alguém está a fazer o contrário ou não está a fazer o que deveria fazer, notai-o, prestem atenção, olhem para a pessoa, vejam, estejam atentos uns aos outros. E se alguém não quer viver submisso à palavra, não vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o. E de novo tem lá o verbo, notetel. Adverti-o como irmão. Façam admoestações, inculquem a palavra, falem a palavra, falem o evangelho, falem de Deus. Paulo deixa claro que a questão é a igreja não ignorar os abusos dos crentes imaturos ou aqueles que também não têm escrúpulos, não têm princípios. Porque permitir que um crente persista num comportamento incontestavelmente não cristão, se alguém está a agir de uma forma contrária ao que um cristão deve fazer, se alguém está a mostrar ser um aproveitador ou um perturbador, alguém que quer perturbar o ambiente da igreja, isso não é bom, não é benévolo, nem para a igreja, nem para o crente desviado, nem para os descrentes que observam essa pessoa. E veem e sabem que essa pessoa está associada a uma igreja bíblica, uma igreja séria, uma igreja saudável, uma igreja que diz que ama a Deus. Se vê alguém insubmisso a fazer coisas que estão erradas, estão fora do padrão de Deus, isso não vai ser benéfico, não vai ser bom, não vai ser edificante. Por isso, um texto importante, se quiserem anotar, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, alguma desordem, alguma irregularidade, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te, irmão, para que não sejas tu também tentado. Tiago capítulo 5, versículos 19 e 20. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Estou a ler Tiago capítulo 5, versículos 19 e 20. Outra passagem importante sobre este ministério da admoestação, da correção, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 24 e 26. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa, na esperança de que Deus conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. É necessário que o servo do Senhor seja brando para instruir, mas apto, paciente e que discipline com mansidão. O Senhor Jesus disse: acautelai-vos. Isto está em Lucas 17.
Versículo 3. Tenham cuidado, acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Mateus registra esta ideia desta forma no capítulo 18. Palavras de Jesus: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a verdade se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Ele não é irmão, ele não é cristão. Então, esta passagem, Mateus 18, é parte de um capítulo que demonstra o desejo de Deus de que todas as pessoas tenham um relacionamento correto com Ele e umas com as outras, mas principalmente com o Pai que está nos céus. Este é o desejo de Deus. Este é o desejo de Jesus. Em Mateus 18, esse é o objetivo. Que aqueles que estão perdidos sejam encontrados, que sejam trazidos de novo para a comunhão. Nós devemos estar dispostos a fazer a nossa parte para sermos instrumentos nas mãos redentoras de Deus, para que esse desejo que Deus tem se concretize. Esse desejo de todos terem um relacionamento correto, ordenado com o Senhor. Deus deseja isso. Deus quer isso. E nós precisamos lembrar que a igreja é um lugar de ministério. Dá trabalho preparar uma conversa, orar, prepararmos-nos nós espiritualmente, ver como é que nós temos lidado com as nossas responsabilidades para com Deus. Nós sabemos que somos pecadores. Nós sabemos que muitas vezes não lidamos bem com o sofrimento. Às vezes nós ficamos amargos, nós murmuramos. E nós precisamos tirar essa trave que está no nosso olho, olhar para os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos pecados, como maiores do que o pecado que o nosso irmão tem. O nosso é uma trave, o do irmão é um cisco, é um argueiro, é pequena coisa. É assim que Jesus nos ensina a olhar para essas insubmissões, essas dificuldades que nós enfrentamos, essas irregularidades, essas desordens. Temos que nos preparar, isso é ministério. Temos que orar antes, temos que ler, pesquisar versículos, pôr na ordem certa, a ordem que faz mais sentido, pedindo a Deus que nos dirija, para que ao conversarmos com a pessoa que vamos admoestar, que ela perceba que houve um cuidado da nossa parte. Não é dito de qualquer forma, nós escolhemos as palavras, escolhemos os versículos. Nós queremos mostrar amor, atenção, isso dá trabalho, é ministério, mas é isso que Deus espera de nós. Irmãos, exorto-vos que admoesteis os insubmissos. Façam isso. Se querem servir a Deus fielmente, admoestem os insubmissos. Mas também consolem os desanimados. Há pessoas que ficam sem ânimo, ficam sem alento, estão desalentadas. Esta expressão dá a ideia de pequeno ou pouco ânimo, alguém que está fisicamente ou emocionalmente fraco, está esgotado. Esses irmãos na fé não precisam ser admoestados. Não é uma questão de disciplina, de correção, não é de exortação no sentido de está errado, isso aí não agrada a Deus, tem que fazer isto. Essas pessoas precisam de ser encorajadas, precisam de ânimo, de alento. A palavra grega dá a ideia de dirigir-se a alguém com palavras de incentivo, seja para acalmar o sofrimento, para consolar, mas principalmente a ideia de encorajar, de dar coragem, de dar força. Dizer algo que possa animar essa pessoa, seja trazendo promessas de Deus, seja dizendo, Ele tem-me dado condições de poder te acompanhar, eu quero ajudar, eu quero estar aqui, eu vou chamar mais irmãos para te fazerem companhia, para te ajudarem
dificuldade. A ideia de falar de uma forma que transmita ternura, mansidão, conforto. Literalmente, isso é o que esta palavra grega procura transmitir. É uma palavra que traz a ideia prática de levar um consolo, um conforto a uma pessoa, ficar perto de alguém que está desanimado para poder suprir as suas necessidades físicas e oferecer então palavras que possam confortar o seu coração. E isto funciona. Deus criou-nos desta forma, em que palavras fazem diferença. A palavra dita a seu tempo, ela é boa. Quão boa ela é. E Deus criou-nos para nós sermos afetados por palavras que ouvimos. Seja a boca de um irmão, de uma irmã, de uma criança, de um idoso. Palavras que nós lemos. Palavras que até podem vir numa outra língua. E há pessoas que são mais tocadas por palavras que não é o seu idioma natural, mas que aprenderam na sua infância, porque viveram noutro país. E Deus usa palavras, Deus usa expressões verbais, gramaticais, frases, parágrafos, para trazer conforto. Em Hebreus 10, 23, lembra a razão porque somos igreja. Porque é que nós nos congregamos? Porque é que nós nos reunimos? Porque é que nós queremos estar juntos? Para trazer estímulo. Esse estímulo porque há desânimo. Muitas vezes nós temos tendência para ficarmos desalentados, desanimados e precisamos de estímulos. Opa, vamos lá fazer. Vamos fazer mais. Vamos começar a fazer o que ainda não fazíamos. Ou não estávamos a fazer bem. Nós estamos juntos, nós congregamos-nos para nós nos estimularmos a fazer o certo, a fazer o que agrada a Deus, fazer boas obras, a nos amarmos pessoas que ainda não estão connosco, mas vamos nos estimular, vamos nos animar. E é com palavras que fazemos isso, cantando juntos, orando juntos, lendo a Bíblia juntos. Estimular uma mudança, esse verbo grego dá a ideia de querer provocar uma mudança, dar ali um estímulo para uma nova atitude, causar algo, causar movimentação, dar um incentivo a uma transformação. Paulo, ele sentia-se estimulado quando ele estava com irmãos e ele queria. Eu lembro quando nós fizemos a exposição de Romanos, gastamos uma boa parte no capítulo 1, nestes versículos 11 e 12, quando Paulo diz: eu desejo muito ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, estabelecidos. A ideia de ser fundado e continuar a perseverar em Cristo. Para que em vossa companhia reciprocamente nós nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Essa ideia de conforto é ser encorajado ao mesmo tempo que outra pessoa é. O facto de estarmos juntos, o facto de eu ver-vos, de estar convosco, de estar fisicamente convosco, dá-me essa oportunidade de repartir dons e de receber também o vosso ministério. É ser encorajado em conjunto, ser encorajado ao mesmo tempo. Essa é a importância dos nossos encontros, das nossas reuniões. É por isso que nós sabemos que precisamos marcar horários para estarmos juntos. Domingo, 10h30. Quarta-feira, 8h da noite. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos uns dos outros. Colossenses capítulo 4, versículo 10... Nós lemos que Paulo, ele cita aqui alguns nomes: Aristarco, Marcos, Jesus conhecido por Justo. Ele diz: eles têm sido o meu lenitivo. Uma palavra não muito comum para nós. Mas lenitivo é uma assistência, significa um conforto, aquilo que se constitui um meio de ajuda, que é um auxílio. Esses homens, porque estiveram comigo, foram e têm sido um lenitivo. Colossenses capítulo 4, versículos 10 e 11. Irmãos,
estamos a ser exortados para consolar os desanimados. O sofrimento desanima, o pecado desanima. E nós somos sofredores e pecadores. Nós precisamos de ânimo. É a ordem bíblica, isto é ser igreja. É um lugar que dá trabalho. Planear-me para poder estar à quarta-feira às 8 horas com irmãos, dá trabalho. É ministério. É despesa, mas é ministério. Chegar às 10h30 ou antes, 15 minutos, para ver se eu posso ajudar com a projeção, com a bateria, com a luz, com a limpeza, para que não tenham que ser sempre os mesmos a fazer tudo e podemos chegar mais cedo para ajudar. Dá trabalho, é ministério. Mas isso é ser igreja. É o que Deus quer. Há irmãos que vão chegar aqui desanimados, desalentados, e as cadeiras estão prontas, está tudo limpo. E nós podemos pensar agora em palavras para transmitir graça, para edificar, para ajudar, para auxiliar. É ministério e espera-se que a igreja faça consolo aos desanimados. Somos exortados também a amparar os fracos. Vamos entender o que isto significa. Fraco literalmente significa alguém sem força, que não tem vigor, que não tem agilidade física. É alguém que é fisicamente imperfeito, tem alguma limitação, que é naturalmente fraco. Irmãos, e ninguém gosta de ser chamado ou considerado fraco. Ninguém normal gosta de ser chamado fraco. Ser chamado imperfeito, alguém incapaz. Não conheço ninguém normal. E quando eu penso em normalidade, da forma como Deus nos criou, o mais parecido com Jesus, Ele nunca quis transmitir fraqueza. Ele nunca quis transmitir essa incapacidade. Jesus, que é o nosso padrão do que é normal, sempre se mostrou forte. E nos ensinou acerca da força que Deus dá. Mas há fracos. E há momentos em que nós podemos estar fracos. Não somos, mas podemos estar. Esta palavra, então, ela pode ser usada para se referir àqueles que são espiritualmente fracos, aos que são hesitantes, limitados, vulneráveis. Também se pode referir àqueles que estão financeiramente fracos, porque é a mesma palavra que é usada em Atos 20, versículo 36. A palavra grega está lá, fala de necessitados materialmente, financeiramente, mas é a mesma palavra. Então ela pode ser usada no sentido físico, falta força, falta energia, eu estou cansado, eu não tenho vigor, eu não tenho todo o corpo a funcionar, faltam-me partes, membros, então eu estou limitado fisicamente. Então essa palavra é usada nesse sentido, no sentido espiritual, porque falta doutrina, falta conhecimento, mas também no sentido material, financeiro, fraqueza financeira. E nós somos chamados a amparar fracos, pessoas que estão fracas, elas são crentes, mas elas estão temporariamente fracas. A condição do fraco refere-se normalmente às pessoas que necessitam de cuidados especiais, porque não podem cuidar de si mesmas. São crianças, ou são idosos, são órfãos, são viúvas, são deficientes, são pessoas especiais. São pessoas fracas que precisam de cuidados especiais. O verbo transmite a ideia de fornecer aquilo que é necessário para ajudar. Tu estás fraco, estás necessitado, eu quero ajudar. Eu quero segurar-te, ajudar a segurar-te firmemente. Usa a minha força para ficar de pé, para ficar forte. Eu tenho força, eu posso te ajudar a levantar. Eu tenho força, eu posso te ajudar a alegrar. Eu tenho força, eu posso te ajudar a pagar as contas. Eu tenho força. Deus deu-me, veio do Senhor. Eu estou aqui para te fortalecer.
Estou aqui para te amparar. Estou aqui para te suportar, para te ajudar a erguer, a levantar. A ordem para o crente maduro, o forte, Romanos 14 e 15, é uma expressão que Paulo usa. É apoiar ou sustentar a pessoa que está a lutar para que fique de pé, para que seja verdadeiramente cristã, espiritual, que seja piedosa, seja devota a Deus, seja física ou financeiramente. Até que essa pessoa possa andar sozinha, a curto ou a longo prazo, mas eu estou lá para amparar, para ajudar a levantar-se, para que ela possa andar sozinha. Ela ergueu-se, ela fortaleceu-se. Agora já não precisa mais do meu auxílio, do meu amparo, do meu suporte. E ter pessoas no corpo que possam ajudar com finanças, com alimentação, vestuário, ensino, com nutrição e outras áreas deve ser parte da estrutura de aconselhamento da igreja. Transporte, visitas ao hospital, se for necessário, a casa. A igreja deve ter essa estrutura. A igreja deve desejar fazer isso. Saber estar atenta, notar, prestar atenção para ver se há fracos e procurar suportar, procurar amparar. A pessoa que luta, a pessoa que está fraca, diz David Penley neste livro que eu mencionei há pouco, a pessoa que luta não é chamada a nos alcançar e apoiar-se em nós, que somos fortes. Nós é que somos chamados a alcançá-la e sustentá-la com firmeza para ajudar a ficar em pé. É isso que Paulo está a fazer com os irmãos de Tessalónica. Irmãos, notem, prestem atenção. Não é o fraco que tem que estar a pedir ao forte, olha, ajuda-me, suporta-me, ampara-me. Não é isso que se espera da igreja. O ministério é nós estarmos atentos para ver se há fracos no nosso meio, verdadeiramente fracos, verdadeiramente irmãos, para nós ampararmos, para nós irmos lá ajudar e erguer. Nós somos chamados a amparar os fracos. Isto é ministério. Mas a igreja é um lugar de ministério. Se nós escolhemos ser parte da igreja, nós escolhemos ser ministros, servos, trabalhar para os irmãos. E fomos chamados a amparar os fracos que há no nosso meio. E se há crianças, se há órfãos, se há viúvas, se há deficientes, se há pessoas que estão a começar a vida num novo país ou numa nova fase, elas vão ter fraquezas, vão demonstrar fragilidades. E nós somos chamados a amparar essas pessoas. E por fim, esse texto diz para nós sermos longânimos para com todos. Longanimidade deve ser uma atitude constante. Seja para admoestar, para corrigir, deve ser feito com longanimidade, com paciência. Seja para consolar, usar palavras de conforto. Seja para amparar, para ajudar a fortalecer, a pôr de pé. A ideia da palavra grega é demonstrar paciência apesar das dificuldades. É difícil. É por isso que eu preciso ser paciente. Se fosse fácil, não é preciso muita paciência para fazer coisas fáceis. É permanecer pacientemente. Permanecer, é ser e permanecer paciente. É esperar pacientemente. A paciência é uma característica de Deus. À medida que Ele voluntariamente atrasa o seu julgamento, que todos nós merecíamos ser julgados severamente por causa do nosso pecado, e nós percebemos que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, é a sua paciência. Isso está em Romanos capítulo 2, versículo 4. Também em Romanos 9, versículo 22, fala da muita paciência de Deus. Então Deus é paciente e Ele espera que nós também tenhamos essa característica, porque Ele chamou-nos a imitá-lo. É a característica de um cristão que está cheio do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Se formos ler o fruto do Espírito, uma das características do fruto do Espírito é paciência. Gálatas 5, 22, está lá. O fruto do Espírito, do homem forte espiritualmente, do homem que é espiritual, da mulher espiritual, é ser paciente.
Então nós devemos crescer na nossa caminhada com Cristo, na nossa semelhança com Ele, para que possamos estar cheios do Espírito Santo. A paciência não virá naturalmente até nós. Nós precisamos exercitar a paciência. E para exercitar a paciência é com situações que nos trazem sofrimento, angústia, que nos ofendem. Quando há pecado que nos ofende, aí é que nós precisamos exercitar a paciência, mostrar que somos pacientes, ou estamos a aprender a ser pacientes. É diante dos insubmissos, é diante daqueles que estão desanimados e daqueles que estão fracos. Nós devemos ser pacientes com os insubmissos, quer respondam ou não à nossa admoestação. Nós devemos ser pacientes, mesmo que tenha sido necessário excluí-los da comunhão da igreja, porque é uma medida que poderemos vir a ter que tomar, se a pessoa não se deixa corrigir. Com paciência, nós excluímos esse nome da membresia e consideramos gentio e publicano, não é irmão em Cristo. Nós fazemos isso com paciência. Devemos orar pacientemente e continuar a tentar alcançá-los e pregar o Evangelho e mandar mensagens com o Evangelho, ou esperar, orar que Deus leve o Evangelho a essa pessoa. Devemos ser pacientes com os desanimados, mesmo que eles não saiam imediatamente do seu desalento. Nós devemos ser pacientes com os fracos, mesmo que precisemos ampará-los por muito tempo. Deus nunca desiste de nós e nunca devemos desistir daqueles a quem Ele nos chamou para ministrar em seu nome, que são os membros da igreja. Nós fomos chamados para ministrar desta forma aos membros da nossa igreja, os domésticos da fé. Não é? A qualquer um indiscriminadamente. São aqueles que são nossos, que Deus nos deu, que nos confiou. Isto são mandamentos bem claros, é para a igreja local. A igreja que se identifica pelos seus membros, aqueles que assumiram o compromisso de ser igreja com outros numa determinada região. Tessalónica, Colossenses, Colossos, Éfeso. Gálatas 6, versículos 9 e 10. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo o ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqueles que são nossos irmãos, são os nossos, são membros do mesmo corpo. Aqueles que creem como nós cremos, que entenderam o que nós entendemos e abraçaram o que nós abraçamos. Ora, tudo isto requer um grande discernimento da nossa parte. Isto significa que nós devemos estar em constante amadurecimento espiritual. O nosso relacionamento com Deus deve estar em constante crescimento também, para que nós tenhamos o discernimento e a sabedoria que vem do Espírito Santo. Nós precisamos orar por esse discernimento à luz de Filipenses capítulo 1, versículos de 9 até 11. Tem uma oração para pedir sabedoria, discernimento, para eu saber fazer essas coisas, saber exatamente se estou a lidar com um insubmisso, ou é um desanimado, ou é um fraco. Deus, eu quero ser paciente com todos, mas com quem é que eu estou a lidar? Eu preciso de discernimento. Para que saibamos qual dessas abordagens nós devemos aplicar, bem como a melhor forma e o melhor momento de as aplicar. Em todos estes casos, nós devemos tomar a iniciativa de ir até à pessoa necessitada. É nosso irmão, é parte do mesmo corpo. Nós não temos de estar à espera que a pessoa nos venha chamar ou que venha pedir ajuda porque está a ser insubmisso. Nós estamos a ser exortados, ordenados por Deus a ir até à pessoa necessitada. A pessoa pode até não perceber que tem uma necessidade, como no caso de alguém que esteja escravizado pelo pecado, mas isso não elimina a nossa responsabilidade de nós estarmos e de sermos proativos, tomarmos a iniciativa. Se Deus nos revela a necessidade de um irmão na fé, nós tornamo-nos responsáveis por ela. Deus abriu os nossos olhos, nós percebemos. Logo, agora temos a responsabilidade, temos o dever.
Não atender a essa responsabilidade, a esse dever, seria um pecado de omissão, como nós lemos em Tiago 4,17. Irmãos, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Se Deus abre os nossos olhos para uma necessidade, se nós vemos alguém a ser insubmisso, nós percebemos. Se vemos alguém desanimado, desalentado, se nós vemos algum fraco e Deus nos mostra claramente, este é um desses, e nós não fazemos nada, nós estamos a pecar. Uma igreja saudável é uma igreja identificada pela forma como as suas pessoas se relacionam umas com as outras e com Deus. Nós queremos ser uma igreja de Deus, verdadeiramente uma igreja de Deus, pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, sermos conhecidos assim. Algumas pessoas não vão gostar de nós porque não gostam de Deus, do Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Bíblia. E nós temos que aceitar isso. Há pessoas que odeiam Deus, não querem Deus. Elas não vão gostar de nós. Mas se nós somos de Deus e se nós somos fiéis a Deus e fazemos o que Deus manda fazer, as pessoas que são dele, que ainda não o conhecem, mas que são dele, elas vão gostar de nós. Elas vão querer andar connosco. Porque nós estamos a agir como Deus nos ensinou a agir. Nós vamos ser usados para corrigir o insubmisso, para demonstrar o insubmisso. Nós vamos conseguir consolar aquele que está desalentado, desanimado. Nós vamos ser usados por Deus para amparar fracos. E eles vão dar graças a Deus, vão dar glória a Deus. Por nós, pela nossa vida, pela nossa igreja. Eles vão ficar felizes, gratos, porque Deus enviou alguém à vida deles para mostrar o cuidado de Deus, a paciência, a longanimidade de Deus. Que sejamos assim, cada vez mais homens e mulheres de Deus, cada vez mais como Jesus, mansos, humildes, servos do Senhor.